A reserva de vagas para estudantes negros ou de famílias de baixa renda, o chamado sistema de cotas, julgado constitucional e legítimo pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, no final do mês passado, em relação ao rendimento universitário, ainda não é bem avaliado. Os poucos estudos divulgados mostram que os estudantes cotistas têm o mesmo desempenho que os demais e que apresentam uma taxa de abandono de curso menor que os não cotistas. Que a universidade se pinte de negro, que se pinte de mulato, não só entre os alunos, mas também entre os professores, que se pinte de operários e de camponeses, que se pinte de povo, porque a universidade não é patrimônio de ninguém, ela pertence ao povo. Ernesto Che Guevara. No final do mês de abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 0 a constitucionalidade da política de cotas raciais e socioeconômicas para o ingresso de estudantes ao ensino público superior. A opressão racial dos anos da sociedade escravocrata brasileira, ela deixou cicatrizes que se refletem, sobretudo, no campo da escolaridade, revelando graus alarmantes de diferenciação entre alunos brancos e afrodescendentes. Por isso que de escravo de um senhor, esses últimos passaram a ser escravo de um sistema. Eu entendo que é uma medida necessária, porém paliativa. Talvez a reforma tivesse que acontecer de fato no ensino público e privado antes que as pessoas ingressassem na universidade. Mas uma vez que temos um sistema educacional deficitário, eu sou a favor da política de cotas e acho que ela tem funcionado e atendido como pretendia. Giovanni é mineiro de Belo Horizonte e entrou na UERJ para fazer a faculdade de Direito em 2005. Eu ingressei na UERJ 2 anos após a implementação do sistema de reserva de vagas e no início foi muito difícil. Foi aqueles olhares, olha, você é inconstitucional, você entrou pela porta dos fundos. Olha, será se ele vai conseguir? Todas essas perguntas foram surgindo, inclusive desconfianças de professores. E como que essa desconfiança foi quebrada? Com muita luta, demonstrando que, na verdade, cotas não é favor. Cotas, na verdade, é uma oportunidade que pessoas e cidadãos que ficaram à margem da sociedade estão recebendo para poder alcançar uma vida melhor. Pode não ser o modelo ideal, mas você não pode perder essa geração. Você tem que dar uma oportunidade, um meio de alcançar uma oportunidade para que essas pessoas alcancem uma qualidade de vida. Na UERJ, as vagas para alunos cotistas se distribuem da seguinte forma: 20% das vagas são reservadas para alunos negros e pardos, 20% para egressos de escolas públicas e 5% de vagas para estudantes com deficiência. Em todas as categorias, os candidatos precisam comprovar que são de baixa renda. No Rio, Giovanni viveu na favela da Maré, onde fez um curso pré-vestibular comunitário. Foi no cursinho que ele soube da reserva de vagas para chegar até a universidade. Por ser pessoa com deficiência, oriundo de rede pública, além de ser filho de pai negro, eu ainda tive essa opção de escolher qual seria o modelo de ingresso. O fato de me enquadrar nas 3 categorias escolhidas pela UERJ demonstra, na verdade, o abismo social que nós temos no Brasil, um abismo de desigualdade. Ou seja, o fato de eu me qualificar a ingressar em qualquer uma desses grupos me proporcionava uma condição de desprovido economicamente, uma condição desfavorável, e que as ações afirmativas instrumentalizam isso, visando criar oportunidade. Um trabalho coordenado pelo cientista político João Ferri Júnior, do IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, identificou um total de 98 universidades públicas federais e estaduais. 70 delas adotam políticas de cotas ou políticas de ações afirmativas. No entanto, na UERJ, o número de alunos cotistas vem diminuindo a cada ano. Em 2003, quando o sistema de cotas foi adotado, 3.054 estudantes ingressaram à universidade. Em 2011, esse número caiu para 1.163. Acho que a questão do critério econômico acoplado ao critério étnico-racial, quando ele não é bem calculado, ele causa uma queda. Ele precisa ser muito bem calculado de modo a permitir que, de fato, haja uma entrada de pessoas por meio das cotas da ação afirmativa. Porque se você der essa renda muito baixa, a quantidade de pessoas que se formam no ensino médio, que tem uma renda muito baixa, é muito pequena. Então você corre o risco de não preencher as vagas abertas. Quanto à questão do rendimento escolar, são poucas as universidades que divulgaram estudos referentes ao desempenho de alunos cotistas e não cotistas.
Da maioria desses estudos, o que eles mostram em termos de rendimento escolar é que os cotistas, até agora, têm um rendimento escolar muito parecido com os dos não cotistas. De que a taxa de abandono dos cotistas é consistentemente menor do que a dos não cotistas. Ou seja, o que leva a crer que os cotistas tendem a valorizar a conquista de ter entrado na universidade. E para continuar conversando com a gente sobre a questão das cotas no ensino brasileiro, eu recebo o sociólogo Marcelo Paixão, coordenador do Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você pode participar com a gente da entrevista pelo telefone ou pela internet. Os contatos são 0 operadora 21 2273 5020 e o perfil no Twitter é @Canal Futura. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Como vai, Carol? Obrigado. É um prazer. Bom, professor, a gente pode dizer que as cotas são um caminho para a democracia? As cotas, elas representam uma possibilidade de diversificar ocupações que costumeiramente ficam reservadas a um determinado grupo étnico e de gênero da população. Os dados do último censo mostram que 15% dos médicos em todo o país são pretos e pardos. É o mesmo percentual de engenheiros, para economistas vai um pouco mais, 20%. Então é óbvio que a elite brasileira tem cor, tem gênero, né? Um estudo feito pelo Laeser mostra que cerca de 80%, quase 90% dos deputados que foram eleitos no Brasil na legislatura de 2006, eles tinham pelo menos nível superior incompleto. Quer dizer, então há uma relação existente entre a formação de uma elite econômica e política e cultural, e diversificar essa elite de tal maneira que os grupos que hoje estão alijados desse tipo de possibilidade possam participar, é um mecanismo de democratização não apenas do acesso aos bancos escolares, mas numa perspectiva mais ampliada de democratização da sociedade brasileira como um todo. As diferenças não estão à toa, né, professor? Exatamente. E o senhor acha que o nosso país estava preparado para receber esse tipo de recurso? Eu acho que a sociedade brasileira ela tem a maturidade necessária para vivenciar grandes debates. Né? Já foi o tempo em que se nós abríssemos determinadas portas, a gente poderia ter o medo de que aí os militares iriam sair, que as classes médias conservadoras iriam bater panela nas ruas. Temos a maturidade, já vivemos tantos processos históricos, alguns até mais complicados, e acredito que a população brasileira tem a capacidade de ter um senso de discernimento, de saber o que é justo do que não é. O último país a acabar com a escravidão nas Américas é esse país que vai se dar o direito de não ter política para afrodescendentes, o país que mais importou escravos, um país que passou ao largo de todo o século XX sem ter feito nenhuma política efetiva de integração. Eu acho que a população brasileira, e não apenas a negra, eu acho que a população brasileira tem a inteligência e a maturidade para vivenciar esse debate, para produzir as políticas necessárias e de produzir transformações sociais que, de uma forma negociada, possam caminhar no sentido de fazer com que o país deixe de ser recordista de indicadores sociais negativos e passe a ter um quadro mais equilibrado. A gente tem algumas perguntas. O Edu Lobo pergunta, o favorecimento dos negros no sistema de cotas também não representa uma política racista? Afinal, um grupo está sendo favorecido em detrimento do outro. O princípio da ação afirmativa implica você tratar os desiguais desigualmente para corrigir as injustiças que vieram sendo herdadas. Aí eu tenho que falar para o amigo Edu Lobo que seria muito pouco razoável que ele me convencesse que os brancos chegaram aqui no país na condição de escravos. Então, portanto, o que eu quero dizer, claro que eu estou simplificando, mas o que eu quero dizer é que se acumularam desvantagens históricas, que qualquer estudante de ensino fundamental vai poder ter condições de mostrar que não é um quadro de igualdade que marca a origem desse país e que marca o seu processo de desenvolvimento e modernização. Então, o desenvolvimento de políticas de ações afirmativas para afrodescendentes é um mecanismo corretivo de desvantagens históricas que vieram sendo acumuladas e não podem ser consideradas racistas porque não está em jogo a defesa de nenhuma lógica supremacista. Né? Um vai entrar para o outro ficar de fora porque um é melhor do que o outro. Pelo contrário, é uma tentativa de fazer com que um encontre o outro. Né? E isso é muito importante para a universidade brasileira, fazer com que ali também haja o espaço do convívio entre os diversos, entre os diferentes. Bom, e a gente também tem que pensar as consequências disso para depois da universidade, né, professor, que é o mercado de trabalho. Né? A gente tem uma pergunta interessante sobre isso, do Valdir Santos, aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta, será que os cotistas negros vão conseguir se colocar no mercado de trabalho, que também é racista? Bom, eu acho que isso é uma bela questão, derivada, né, do que vai
do que está colocado nos dias de hoje e vai depender muito da maneira pela qual a sociedade brasileira vai conseguir vivenciar todo esse debate. Os dados que existem sobre desempenho escolar e taxa de abandono, como nós acabamos de ver na reportagem, elas não denotam que os cotistas tenham um rendimento inferior ou tenham níveis de existência superior ao não cotista. Então não haveria motivo para o mercado de trabalho tratar de forma discriminatória. Mas eu acho que o papel da democracia, o papel das instituições, eu acho que essa lição de cidadania que bem ou mal o Supremo Tribunal Federal nos deu, as argumentações muito bem fundamentadas pelos magistrados, nos mostram um caminho. Porque se nós hoje enfrentamos barreiras para a entrada de negros, pobres, pessoas que vêm com desvantagens na universidade, encontramos os mecanismos para tentar superar essas barreiras. E futuramente, vamos encontrar no mercado de trabalho. Não é que nós vamos encontrar futuramente. Para os cotistas, vamos encontrar futuramente, porque ela já existe hoje. O que é que nós vamos fazer? Vamos procurar encontrar, dentro das políticas, dentro das alternativas cabíveis, os mecanismos para enfrentar esse quadro. O princípio das ações afirmativas é um princípio que ele contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país como um todo. Não apenas para aqueles que estão alijados tradicionalmente do acesso às oportunidades, mas para todo o país, que conseguirá, portanto, gozar dos benefícios de ver pessoas de várias origens podendo contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso país. Certo. Mas a questão das cotas gera uma questão interessante, que muitas pessoas ainda percebem isso como um favor, como uma muleta, por assim dizer, né? Tem uma pergunta que fala um pouco sobre isso, aqui do Rio de Janeiro. Se o senhor acha que os negros poderiam caminhar com as suas próprias pernas? Os negros já caminham com as suas próprias pernas desde o momento que saíram da África na condição de mercadoria. Essa pergunta não faz... Ela, com todo respeito, a pessoa que a formula, mas ela fica prejudicada pelo fato de que ela não leva em consideração o que foi a resistência da população negra nesse país para continuar sobrevivendo. Foram libertos sem suporte nenhum, né, professor? As estratégias que havia no início do século no Brasil dizia que em 100 anos não haveriam mais negros no país. Exatamente. Basta abrir os livros de Oliveira Viana, de Nina Rodrigues, de qualquer desses autores, Fernando Azevedo, que todos estavam dizendo que essa população traria para o país o subdesenvolvimento, o atraso, né? Então, portanto, aqui nós já estamos andando com nossas próprias pernas há muito tempo. Agora, o que se trata não é de imaginar que isso seja uma medida que vai favorecer apenas aos afrodescendentes. Certo. É uma medida que vai beneficiar a própria universidade. Ela vai ter um corpo discente mais diferenciado, ela vai ter a possibilidade de ampliar suas agendas de pesquisa e de extensão. E o próprio aluno que não precisou das ações afirmativas para ingressar, vai se beneficiar no mínimo, porque ele vai passar a conhecer uma coisa que pouca gente nesse país conhece, que se chama a palavrinha mágica república. O que é a república? A república é o tipo de regime político na qual os diferentes convivem. Eu não posso ter uma universidade em que a grande maioria, na UFRJ, 80% vem do ensino particular, né? Então, e dentro da universidade, o que acontece? No ensino particular, só anda entre os seus. Vai para a universidade, só anda entre os seus. É uma elite que não conhece o próprio povo. Exatamente, é uma elite que não consegue ter a compreensão dos dramas que afetam a própria gente. A qualidade do sistema republicano também está em jogo quando nós pensamos não apenas na universidade, na escola como um todo. A nossa escola, por enquanto, ela segrega as pessoas porque ela coloca os diferentes em locais completamente diferenciados. Então, quando nós juntamos todo mundo na universidade, quando nós trazemos a possibilidade de trazer a diversidade para a universidade, nós estamos favorecendo a diversificação das profissões, mas também melhorando a qualidade do nosso tecido social e do nosso sistema político como um todo. Ok, professor, muito obrigado. Com certeza é um tema polêmico, a gente traz em outra oportunidade novamente esse assunto. Estamos atentos. Eu agradeço aqui essa possibilidade, essa tarde tão agradável. Obrigada, um prazer. A gente faz um rápido intervalo e já volta. A travessia da Serra do Ouro nas Alagoas, uma área de preservação ambiental que historicamente foi rota de fuga de escravos. Jornal Futura, jornalismo para a transformação social.